Ah, mas você é músico, diz aí, como é que é ouvir uma música pra você que é, assim, entende, sabe? Ai. Olá, olá, pessoal! Estamos de volta agora aqui, provisoriamente, ainda montando o cenário, ou os cenários novos, que, na verdade, nada mais são do que a masmorra onde ensaio eu com o meu conjunto de rock e também crio outras coisas, que está em elaboração ainda, né? Recente a mudança para cá, mas daqui acho que vocês vão ver muito mais esse cenário a partir de agora. E o tema de hoje dos vídeos é aquela questão sobre conhecer uma coisa demais, ou como é quando você conhece os bastidores de alguma coisa, ou resumindo, como eu falei ali no começo do vídeo, para quem conhece bem os meandros de algo, como é analisar isso? Ou seja, a pergunta que eu sempre ouço: você que é músico, como é para você ouvir uma música? Você não sente as coisas? Você fica analisando? Pô, isso pode ser aplicado em inúmeras, né? Por exemplo, minha esposa Mayara, que é psicóloga, todo mundo fala: ah, você tá me analisando, né? Ou sei lá, alguém que é engenheiro, às vezes pode ser impelido sobre como, mas você não fica olhando para ver como essa construção é feita? E bom, a resposta pode ser variada. Eu vou falar aqui nesse vídeo a respeito do que eu entendo, pelo menos do que eu me propus a estudar mais ou entender, que é sobre a nossa amada música, que a gente tanto fala aqui dentro, né? E sim, é diferente ouvir uma música com o ouvido de alguém que trabalha com isso. É diferente de uma pessoa comum, ou assim como para um chefe, visitar um restaurante é uma tarefa um pouco diferente de alguém que vai lá apenas para curtir. Dá pra entender? Falando da música em si e das artes, a partir do momento que a gente começa a trabalhar profissionalmente e entender os meandros da feitura da arte, acho que o que acontece é que a gente muda um pouco da ótica, a gente não perde a emoção. Eu acho que principalmente trabalhando com arte, a primeira coisa que vem à nossa mente é sim a emoção, mas a gente passa a admirar ou observar alguns critérios técnicos que às vezes nos emocionam tanto quanto aquela emoção simples e pura da atitude ou do que a gente está fazendo ali. Vou tentar traduzir um pouquinho melhor. Quando tá tocando uma música, a primeira coisa que eu, pelo menos, ouço é se aquilo lá me agrada, se já me pega, assim. Se, pô, tem um riff legal de guitarra, tem uma bateria bem feita, ou que seja uma programação, ou o bolo, ou aquele pacote todo de coisas que está na minha frente chamou minha atenção por algum motivo. Acho que isso é até parecido para alguém que não tem o mínimo conhecimento técnico. A partir do momento que essa obra me pegou por qualquer que seja o motivo, aí sim a gente começa a andar, a gente começa a evoluir. E assim, pô, mas quais elementos ele usou para fazer tal coisa? Isso aqui parece com alguma coisa que eu já conheço, que eu já amo, ele tentou me ganhar por isso? Ou como tá feita essa mixagem? Que coisas estão do lado direito, que coisas estão do lado esquerdo do fone ali, se estiver ouvindo com fone? Ou que instrumentos ele usou? Esses dias estava até comentando com outro amigo músico que a gente estava tocando aquela maravilhosa canção do Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, talvez uma das maiores declarações de amor da história do rock, porque não da música. E a nossa conversa era que o solo de guitarra do Danny Lane, ele em algum momento pode ter sido inspirado numa linha de metais, talvez saxofone, que era muito usado ali na época e tal. E a gente divagou por minutos e minutos, sei lá quanto tempo foi, a respeito disso. Então é um critério técnico, é uma escolha que foi feita por sei lá qual motivo naquele momento, que nos levou a ter reflexões a respeito disso, que nos leva para outra coisa, as afinidades, né, cara? Se aquilo é afeito ao que você faz, se tem uma história que conta, ou se lembra você de um momento que você tá ali, você consegue experimentar aquilo de outra maneira. Então, a questão técnica, ela é talvez um suporte da emoção que a gente tá tentando absorver ali. E aí sim, né, existem aquelas coisas, mas por estilo, por alguma coisa, todo mundo tem uma preferência, todo mundo tem uma tribo. Eu gosto muito mais de folk, de rock, mas tem coisas do sertanejo que me emocionam, afinal aquela máxima sempre vale, ou do até baxé, sei lá, de qualquer outro que seja o ramo ou a vertente musical. Existem dois tipos só de música, a música boa e a música ruim. Quem decide isso é eu mesmo, e você também, porque você vai ouvir e vai falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então o ouvido de quem ouve com um pouco mais de conhecimento, e acho que isso tem a ver com o olhar de alguém que é um arquiteto e vê alguma coisa, depende muito também da vivência, das escolhas das escolas que ele gosta. Um outro exemplo banal que eu estava vendo, eu aqui, ó, já tô com a minha camiseta de Dragon Ball Z, lembrando dos meus tempos de infância e adolescência, né? Que essas sagas ou essas coisas também são referenciadas em várias coisas que ao longo do tempo vão fazendo mais sentido pra gente. Eu tava vendo um material a respeito do Castelo Rá-Tim-Bum, que era uma série da TV Cultura de quando eu era pequeno, e tem vários vídeos pela internet aí falando de detalhes e detalhes a respeito disso. E a construção do castelo e a arquitetura adotada no castelo, as coisas todas eram baseadas nas
obras do Gaudí. Tanto que quando eu, uma vez lá, estando em Barcelona, visitei a tal da Casa Batlló dele e entrei lá e olhava aquilo me parecia muito familiar. Mas por que isso já foi usado como referência de uma outra coisa lá atrás? Não, lógico, familiar, tipo, lembra minha casa, mas era algo que me levava a um lugar lúdico, onde eu estava ou já estive em algum momento de uma maneira fantasiosa e que tocava meu coração, entende? Então, como é pra você experimentar essas coisas? Eu acho que tá ligado também com as experiências que a gente já teve com esse ou aquele assunto e tudo mais. Mas conte você, como é pra você experimentar, viver sobre coisas que você conhece bem, ou seja, se você é um médico, está num hospital, como eu já citei anteriormente, ou se você é, sei lá, um cozinheiro, está no restaurante, se você é alguém que trabalha com moda, estar em um desfile ou estar mesmo num shopping olhando para vitrines, não é diferente? E acho que tudo isso nos influencia nesse momento, além da parte técnica. A gente conhece tudo, mas a gente sempre vai atrás de uma coisinha pequenininha que está lá no fundo da nossa cabeça, que é uma goteirinha que fica falando: você tem esse objetivo, você gosta daquilo. A gente pode chamar de sonho, talvez. A gente pode chamar de essência, sei lá. Mas o importante é isso, é que a gente também saiba o que fazer com essas coisas. A gente vendo uma peça, uma obra, algo que nos interesse, que a gente consiga traduzir aquilo, entender o que é influência nossa, o que pode nos ajudar, o que pode não ser. Afinal de contas, todos nós temos preferências. Eu amo Beatles, eu amo Titãs, eu amo Dragon Ball Z, eu amo, sei lá, muitas outras coisas, churrasco, cervejas e etc. E você? O que te emociona? Beijo.